Olá a todos, eu sou o professor João Henrique dos Santos, do Departamento de História e Teoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Em condições normais, eu ministro as disciplinas de História da Arte e da Arquitetura, Estudos Sociais e Arquitetura Sacra e Religiosa. Queria trazer para vocês algumas reflexões sobre interações sociais e arquitetura. Isto é, o arquiteto e o urbanista não pode perder de vista que o que está no centro do projeto arquitetônico é a pessoa, é o ser humano. A casa, a loja, a edificação, o objeto arquitetônico tem que ser projetado para a utilização de pessoas. E se nós ampliarmos a escala, também as cidades devem ser pensadas em função das pessoas. É o que o grande arquiteto dinamarquês Jan Gehl fala no seu livro icônico, que é Cidades para Pessoas. As cidades, e aí vamos aproveitar o fundo musical, né, da Sinfonia dos Ônibus, a cidade não é para os veículos, a cidade é para as pessoas. Os veículos devem se somar a uma necessidade de deslocamento das pessoas. Devem ser uma resposta. Mas o que nós temos percebido é que, ultimamente, as cidades são pensadas em função dos veículos automotores. Uma das questões sociais interessantes que nós podemos pensar são as setorizações das cidades. Um exemplo clássico disso é a cidade de Nova York, uma cidade formada por imigrantes de várias partes do mundo que se agrupam, o que é natural, eles procuram os seus semelhantes, procuram aqueles com quem se identificam e formam bairros étnicos. É o caso da Little Italy, né, a pequena Itália, é o caso da Chinatown, da Nova Odessa e de tantos bairros. Né? Isso dá uma característica importante na fachada das lojas, na tipologia arquitetônica, muitas vezes. Não é? É muito comum, por exemplo, em várias ruas do Brooklyn, em Nova York, encontrarmos vitrines escritas em hebraico, em Yiddish, em árabe, em urdu ou em diversas línguas do Oriente Médio. Assim como em Little Italy, também uma proliferação de restaurantes italianos. No Brasil, embora nós sejamos um país com uma marca de imigração muito forte, são raros os exemplos de cidades que nós possamos dar que tenham essa característica étnica na sua setorização, na sua divisão. O caso da cidade de São Paulo me parece bem emblemático. Né? Se nós analisarmos o caso do bairro do Bom Retiro, na zona central da cidade, o Bom Retiro era, até a década de 1990, um bairro tipicamente judeu. Muitos imigrantes judeus, muitos que vieram refugiados durante a Segunda Guerra, se estabeleceram no Bom Retiro. Aproximadamente na década de 2000, o bairro teve uma mudança ocupacional e que se refletiu em uma mudança na sua fisionomia, também não tanto na tipologia arquitetônica, mas na fisionomia das lojas, na aparência das lojas. O bairro do Bom Retiro passou a ser um bairro com uma forte presença coreana. Os coreanos que ocupavam, juntamente com os japoneses e chineses e seus descendentes, o bairro da Liberdade, passaram a ocupar também o bairro do Bom Retiro. Então, o Bonra, ou BR, como é chamado pelos paulistanos,
hoje tem uma fisionomia bastante diferente daquela que tinha há uns 20, 30 anos. Ok, eu sei que vocês não eram nascidos nessa época, mas eu quero dizer a vocês que existia um mundo antes de vocês nascerem. Acreditem em mim, eu estava lá. Uma outra cidade interessante que nós podemos pensar também nessa setorização, eu não me sinto muito à vontade para falar dela, porque eu não a conheço em profundidade, mas é a cidade de Curitiba. Curitiba tem uma forte presença de poloneses, ucranianos, russos, italianos e também japoneses. E, por exemplo, o bairro de Santa Felicidade é um bairro tipicamente italiano na sua oferta de restaurantes, na sua oferta de lazer. Notem que quando nós falamos num bairro étnico, nós não pensamos em momento algum na ideia do gueto. Isto é, não é um bairro que segrega, é um bairro onde as pessoas se encontram, onde aquelas pessoas conseguem compartilhar histórias e vida com pessoas que têm suas mesmas origens, suas mesmas raízes. Não é? E ora, quando nós pensamos numa cidade de uma polifonia cultural muito grande como o Rio de Janeiro, né? Qual é o espaço de convivialidade que a maioria das pessoas tem? Em condições normais, nós diríamos a praça. A praça é o elemento aglutinador do traçado urbano, a praça é o elemento da desaceleração, é o lugar do lazer. Mas no Rio de Janeiro existe uma questão muito interessante, que é a praia. A praia é o espaço de todos os encontros. A praia é o espaço de todos os cariocas e, por que não dizer, dos fluminenses também, uma vez que muitas pessoas residentes na Baixada Fluminense ou na região serrana vêm para as praias na cidade. Mas aí eu pergunto a vocês, e gostaria que nós refletíssemos sobre isso. A praia, esse espaço democrático, acessível a todos, é a mesma praia em todos os lugares? Isto é, eu estou gravando este vídeo aqui em Copacabana, então nós, se pensarmos, por exemplo, em um recorte que vá do Leme, no posto 1, até o posto 6, aqui no Forte de Copacabana, e coletássemos amostras de pessoas, seriam as mesmas pessoas? As pessoas que frequentam a praia em Copacabana são as mesmas que frequentam em Ipanema? As que frequentam em Ipanema ainda assim se distribuem igualmente? Ou, na verdade, fazem nas praias aquilo que em outras cidades ocorre em bairros e que o Matteo Maffesoli, aquele sociólogo, chama de o tempo das tribos. Isto é, as tribos se encontram e formam o seu point na praia. Não é? Então vejam, vamos pensar na praia novamente dos cariocas. As praias da Ilha do Governador, as praias de Copacabana, as praias de Ipanema, as praias da Barra, as praias do Flamengo e de Botafogo, que ainda tem alguma balneabilidade, sim, são elas frequentadas pelas mesmas pessoas? Isto é, o que nós poderíamos pensar como arquitetos, urbanistas e pensadores sociais em termos de uma oferta de serviços e de facilidades que atendesse e atendesse às necessidades e atraísse um público mais específico. Então deixo com vocês essas reflexões que espero tenham sido úteis e numa próxima oportunidade nós continuaremos uma conversa. Muito obrigado a todos.